noches Muito boa noite a todos os ministros, irmãos e irmãs em diferentes países. E uma saudação também ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde ele se encontra. Hoje, sexta, 2 de fevereiro deste ano de 2024, buscamos no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 17, versículo 22, nos diz: E disse aos seus discípulos: Virá o tempo quando desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E desenhe uma pedra angular e escreve o 8º dia. E nessa Bíblia ele também escreve oeste, leste, onde diz até, de um extremo do céu até o outro, leste, oeste, e embaixo, oeste, leste. Em seu dia, 7º milênio. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E aí desenha uma estrela de Davi. Estais preparados para a vinda do Filho do Homem. Podem se sentar, por favor. Nesta mensagem que estaremos vendo e ouvindo, que foi pregado 13 de novembro de 2015 em Bogotá, Colômbia, ele usou a escritura ali de São Mateus 24, versículo 29 ao 39, e vimos nesta escritura que lemos de São Lucas, onde também nos fala que vigiássemos, porque seria como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Vejam, assim seria a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé, vejam, profeta dispensacional. Os dias de Ló, pois ali nós temos Abraão. Agora vejam nessa mensagem o dia do Filho do Homem, pregado 20 de julho de 1980 em Calhei, Porto Rico, diz o nosso irmão William. Jesus ensinou sobre a vinda do Filho do Homem nos últimos dias. Jesus ensinou sobre a sua vinda, seu retorno para esse tempo final. O Filho do Homem estava ali na terra, ensinando, realizando aquilo correspondente para aquele tempo, e depois ele vendo que haveria outro tempo igual àquele, onde o Filho do Homem retornaria para realizar um ministério apontado por Deus, o qual seria de grande bênção para todos os filhos de Deus. Encontramos que Jesus advertiu a respeito da vinda do Filho do Homem, e ele falou das coisas que aconteceriam, e ele disse que à meia-noite se ouviria um clamor dizendo: eis que o esposo vem, saí a recebê-lo. Mateus 25, 6. No livro de citações nos diz, na página 110,
parágrafo 960 diz: preparemo-nos para o clamor da meia-noite. Aí vem a hora que não pensamos, haverá um clamor. Não o mundo incrédulo, vai ser um segredo. E escreve rápido. E aí escreve em cima o clamor. E desenha uma pedra angular e as eras. E o nosso irmão William continua nos dizendo aqui, podemos ver aí uma mensagem que estaria anunciando a vinda do Senhor. Estaria anunciando perto que a vinda do Senhor estaria? Portanto, seria a mensagem para preparar o povo para poder receber a vinda do Senhor. Podemos ver que o precursor da segunda vinda do Senhor chamou as pessoas, estáis preparados para a vinda do Senhor, para a vinda do Filho do Homem, porque conforme a promessa de Deus, o Filho do Homem viria em um tempo difícil para as pessoas poderem reconhecê-lo. No livro das Eras, na página 252 dessa versão, que é a 150 do outro livro, da 250, nos diz: vamos procurar esse outro também para termos aqui, para ver aí essa parte que seria a 250, nos diz: quando Acabe se uniu com Jezabel por questões políticas, ele vendeu a sua primogenitura. Quando você se une com uma organização, você vende a sua primogenitura, irmão. Queira você crer ou não. Cada grupo protestante que já saiu e depois entrou novamente, vendeu a sua primogenitura. E quando você vende a sua primogenitura, você é exatamente como Esaú. Você pode chorar e se arrepender e qualquer coisa, mas não vai ter resultado. E ele escreve aí, o vender a primogenitura. Nesse outro livro, escreve, quando você se une com a denominação, você vende a sua primogenitura, como Esaú, Acabe, Judas e etc. Só tem uma coisa que você pode fazer, e isso é sair dela, povo meu, e deixar de ser partícipes em seus pecados. Agora, se você pensa que isso não está certo, que isso não é verdade, me responda apenas uma pergunta. Algum homem pode me falar qual igreja, qual movimento de Deus em alguma ocasião teve avivamento e ele voltou depois de entrar em organização e começou a ser uma organização? Leiam suas histórias. Você não pode encontrar nenhuma só. Foi a hora da meia-noite para Israel, e aí escreve a meia-noite, quando ela se uniu com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Era a hora da meia-noite, quando em Niceia fez a mesma coisa. É a hora da meia-noite, agora mesmo, quando as igrejas estão se juntando. Quando Acabe se casou com Jezabel, ele permitiu que ela tomasse o dinheiro do Estado para edificar 12 edifícios para adoração a Astarte e Baal. A casa que edificou para Baal foi suficientemente grande que todo Israel podia entrar e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu os edifícios das igrejas e colocou altares e organizou a hierarquia que já estava se formando. E ele escreve: Constantino
e a Igreja Católica. Quando Jezabel obteve o respaldo do Estado, ele impôs a sua religião sobre o povo e matou os profetas e os sacerdotes de Deus. Este assunto chegou a tal grau de perversão que Elias, o mensageiro do seu dia, pensou que só ele tinha restado, mas ainda tinha outros 7.000 que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. E aí mesmo, entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianas e etc., tem alguns que vão sair e voltar a Deus. Eu quero que você saiba que eu nunca estive contra as pessoas, é contra a denominação. E escreve denominação, o sistema organizado, o qual, segundo o meu modo de pensar, não está certo. Eu tenho que estar contra isso porque Deus se aborrece. E o nosso irmão William continua dizendo nessa mensagem: aqui encontramos que o clamor da meia-noite é efetuado pelo precursor da segunda vinda do Senhor. E também o Senhor nos disse que a sua vinda seria como ladrão à noite. Portanto, na noite, encontramos que todas as coisas confundem-se umas com as outras. Encontramos que não tem uma visibilidade clara das pessoas para poderem ver e reconhecer as pessoas que estão diante deles, porque a noite é escura. E a Escritura nos ensina que para o tempo da vinda do Senhor seria uma noite muito escura. E no livro das Eras, na página 285, nos diz: essa é uma parte da oração aqui, diz: e caminha entre nós nesta última era do candeleiro, o qual estamos vivendo, seja nossa luz resplandeça sobre nós nestes grandes tempos de escuridão, Senhor, porque nos damos conta que candeeiros e estrelas falam de escuridão. E escreve candeeiros, estrelas, mas Senhor, estamos contentes de que somos filhos de luz, andando na luz de Deus. E escreve luz, não estamos amarrados à terra com estas coisas da terra, mas somos teus filhos. Quanto te agradecemos por estas coisas. Agora vejam que nas eras esteve em escuridão e estava sendo iluminado por esses candeeiros e estas estrelas, os quais são os mensageiros de cada era. E isso diz, fala de escuridão, e seria a vinda do Senhor, na qual o mundo gentil estaria em escuridão, ou seja, que para o mundo estaria escuro, mas para os filhos de luz, eles estariam vendo a sua vinda. Vejam, ali ele escreve, bem no cantinho ele escreve Apocalipse 11, do 3 ao 5, ou seja, que no meio da raça humana estariam sendo iluminados no meio dessa escuridão os filhos de Deus, porque ele vem como ladrão de noite. Lembrem, este é um dos ângulos, porque lembrem que ele é a estrela da manhã, a luz da manhã, ele é o sol de justiça, mas estamos aqui falando desta parte, desse ângulo. E vejam como ali nos mostra as duas oliveiras, iluminando os escolhidos, não como candeeiros e estrelas que estão iluminando, mas a luz própria, a qual, através dos ministérios de Moisés e Elias, estão sendo iluminados em sua vinda. Agora continua dizendo, o irmão William continua dizendo, nós já podemos então ver que, sendo desta maneira, temos que entender que quando tem uma noite escura,
E ele não trata de olhar as pessoas, a pessoa não pode distinguir entre um e outro completamente se não conhece antecipadamente. Agora veja, se a pessoa não conhece antecipadamente, a pessoa pode estar em um lugar e se não conhece, mas como não conhece, então é impossível reconhecê-lo. Mas vejam, aqui tem uma mensagem intitulada O Deus desta Era Perversa. Na página 18 nos diz aqui o nosso irmão Branham. Note, quando a igreja do mundo não aceitava Jesus, a palavra manifestada desse dia, porque eles o tinham interpretado de outra maneira, mas eles deveriam ter sabido que ele era essa palavra, porque cada coisa que Deus disse que faria, ele o fez. E ele lhes disse: esquadrinhai as Escrituras para essa hora. E se eu não faço as coisas que foram ditas que ele deveria fazer, então não creio em mim. E escreve: Jesus é igual à palavra manifestada para aquele dia. E eles disseram: nós cremos em Moisés. E ele disse: se vocês tivessem crido em Moisés, vocês teriam crido em mim, porque Moisés falou de mim. E eles ainda não o viram. O mesmo Deus do céu morrendo na cruz e falando as mesmas palavras que os profetas falaram que ele diria. E eles ainda não viram. Vê? Eles não eram do seu gênero. Eles não eram a palavra. E ainda eram muito religiosos, mas eles não eram a palavra, porque teriam reconhecido o seu lugar para essa hora. Vejam, não reconheceram ao cumprimento da vinda do Filho do Homem nesses dias, ou seja, a vinda do Messias, que estava prometida pelos profetas do Antigo Testamento, o qual eles criam, mas quando Deus cumpriu, como não era a maneira em que eles estavam esperando, não o reconheceram. Agora continua dizendo: note que formoso, as Escrituras se unem em si mesmas, juntas em cada era. Note agora, e quando a igreja do mundo não quis ter a palavra de Deus para que governasse sobre eles, eles aceitaram a um homicida, Barrabás. O que isso fez? Ele exaltou Satanás, o Deus desta era perversa. Agora veja como diz a palavra de Deus, para que governasse sobre eles, ou seja, era o verbo, a palavra, a qual tinha que ser a preeminência neles, o tudo neles, para que fosse o verbo, a palavra, governando os seus dias. Mas eles não quiseram isso, eles aceitaram melhor um homicida, ou seja, Barrabás. O que isso fez? Ele exaltou Satanás, o Deus desta era perversa, no lugar que ele sempre desejou. Agora ouça, porque de Satanás, agora escute, porque de Satã não se falou dele como um Deus em qualquer outra era, senão nessa era. Não foi falado dele como Deus da era de Noé, não foi falado dele como Deus na era de Moisés, o Deus da era de Elias, mas esta era perversa. Oh, não perca isso. Ele é o Deus dessa era perversa, adorado por milhões e milhões de pessoas e não sabem. Mas deixemos que a Escritura descubra essa manhã e vamos ver. Então você vai saber. Ele tinha escrito aí do lado, 2 de Tessalonicenses 2, de 1 ao 10, e Apocalipse 12, de 1 ao 17.
Deixe que a Escritura, assim como as reuniões do discernimento, quando o Espírito Santo chega entre a sua palavra e chama este homem, diz, e agora escreve, discernindo pela Escritura. Deixe que a Escritura, assim como as reuniões do discernimento, quando o Espírito Santo chega entre a sua palavra e chama esse homem, diz, você não tem negócio vivendo com esta outra mulher. Por que você fez isso 10 anos atrás, quando você se uniu com a mulher desse homem? O que está fazendo? Descobrindo-a, desmascarando Satanás que tem esse homem amarrado, ou a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, ou os pecados que eles cometeram. O que fazem? O desmascara. Agora vejam no livro de Citações, ou das Eras, vamos nas Eras, livro das Eras. Eras editado diz, página 5, é a mesma página, deste outro, página 5, diz, você notou como é que Satanás odeia a todos os livros da Bíblia mais que todos os outros? Através de teólogos, liberais e cientistas falsos, ele sempre está atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. Em ambos desses livros encontramos a origem de Satanás, seus modos terríveis e sua destruição. É por isso que ele os ataca. Ele aborrece ser exposto. E escreve, Satanás se aborrece do Gênesis e Apocalipse que o descubram. E nesses livros está exposto exatamente como ele é. Jesus falou de Satanás, ele não tem parte comigo e eu não tenho parte com ele. O diabo queria provar que isso é diferente, mas não pode. Assim que ele faz tudo o que pode para destruir confiança na palavra. Explique, confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê em Satanás e crê na revelação do Espírito da palavra, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Agora nosso irmão Branham continua dizendo aqui nesta mensagem que estamos lendo, o dia desta era perversa. Vejam, diz, o homem que está vivendo com o marido de outra mulher, a mulher que está vivendo com o marido de outra mulher, com os pecados que cometeram, o que faz o desmascara. Agora vejam, se já está vivendo, ou seja, tem filhos, e ela foi divorciada, então fique como está. Não vá agora a romper esse lar, o esposo de tal mulher. Isso já aconteceu, então deixe quieto, desse jeito. E mais ainda se tem filhos. Porque depois vai ser pior. E em muitos casos, pois sempre é dito que cada caso é diferente, mas tudo gira na lei divina. E vejam, teve uma ocasião onde um casal veio até mim para que eu os casasse. E teve um ano completamente ele veio atrás de mim para que eu casasse, e eu falava que não, não pode te casar.
e muito menos, sendo teu ministro, te casar com uma divorciada. Mas eles estavam convivendo, já estavam convivendo. E passou um ano e o irmão William me falou: olha, Benji, é melhor você casar eles, mas senão eles estariam vivendo na permissiva. E ele me falou: mas é melhor que case eles e não estejam se abrasando. E disse: bom, mas que escritura ele usou? Usou a escritura de misericórdia. Ou seja, que não usar escrituras como se usam para os casamentos, quando ela é sozinha, solteira, ou seja, que não esteve casada com outro homem, amarrada a outro homem, mas melhor, escrituras para que Deus tenha misericórdia, porque isso não é tipo e figura de Cristo e sua igreja. Ele não se casa com uma mulher, com uma noiva que já teve outro marido. Ele se casa com uma virgem pura. E para realizar esse tipo de figura, vejam, tem que ser desse jeito. Mas eu volto e repito: fiquem como estão. Se estão desse jeito, se já estão desse jeito, Deus os ajude, Deus os abençoe. E vejam, daqui em diante, não façam isso. Homens ou mulheres, não façam desse jeito. E mais, se uma mulher já esteve casada com outro homem e se divorcia, não façam isso de querer um homem para se casar, mas isso seria permissiva vontade de Deus. Isso já seria uma decisão de vocês. Agora qualquer um poderá dizer: mas ele mandou eu casar, mas ele mesmo teve no meu casamento, ele mesmo mandou casar e nos deu a data e disse: faça assim, assim, assim. Porque sabe Deus o que você estava fazendo com essa pessoa, e é melhor casar do que esteja pulando e saltando. Vem, tudo tem um propósito e um porquê. Assim que talvez com isso ele tirou ele de algo que ele estaria fazendo pior. Não pode jogar a culpa no mensageiro e dizer: foi por causa dele que me disse que fizesse isso. E mesmo ele falando, você viu, você deveria corrigir primeiro o que estava fazendo e ver se isso estava certo ou não, porque a mensagem do irmão Branham e o que Deus falou através dos profetas, cada vez mais e mais é engrandecida essa palavra, como ele disse, que o que estivesse com uma mulher casada já adulterou no seu coração, mas ele disse: agora veja como Deus vai engrandecendo isso. Ele diz: o que olha para ela e a cobiça no seu coração já adulterou diante de Deus. Vê? Vai engrandecendo mais. Agora, isso tudo, Deus nos fala para que nós nos corrijamos e sigamos corrigindo tudo e sigamos caminhando à perfeição. E muitas vezes, quando vemos que ele permitia isso, aquilo, veja, era para o bem. O bem de todos nós, era para o bem dos seus filhos. Agora vejam que vamos rumo à perfeição e vamos corrigindo tudo. O que Deus disse
em sua palavra, e que essa palavra seja a que governe nossas vidas, e essa palavra vai nos corrigindo, mas não por isso você vai desanimar. Ah, eu fiz essa decisão há muitos anos, ou faz 2 anos, ou faz 5 anos, e eu estou nisso que eu faço. Não se preocupe, siga adiante e siga pressionando por essa promessa, porque se hoje você está agarrado dessa palavra e crendo nessa promessa da vinda do Filho do Homem, nesse tempo final, e se preparando com essa mensagem, com este ensinamento sobre Carpa, você está escrito no livro da vida do Cordeiro, e nada nem ninguém pode apagar você de lá. E você está nesse tempo de preparação. E o que é um tempo de preparação? Pois é um tempo para se preparar, pois tira as coisas que estão atrapalhando e fazendo a pessoa mal com seus hábitos e suas coisas, pois vai tirando isso tudo e se preparar para a sua transformação. Mas isso não quer dizer que se está nessa parte casada, eu vou separar porque essa decisão está mal, ou eu fiz mal. Não, fique do jeito que está, e isso já foi jogado, lançado no sangue. Quando você o fez, com certeza o ministro, e nesse tempo você, ao conhecer as Escrituras, sabia e pediu perdão a Deus. Agora vejam que isso tudo tem um processo e tem consequências. Talvez as consequências tenham havido quando você fez a coisa bem, e tem dificuldades muito mais quando está na permissiva. Assim, na perfeita vontade de Deus tem certas situações, quanto mais na permissiva, você siga em frente, preparando-se para a sua transformação. Agora continua dizendo aqui, na mensagem onde paramos, o Deus desta era perversa diz: os doutores tomam instrumentos e tratam encontrar o que acontece. Eles não podem fazê-lo. Nós não podemos dizer, mas então o Espírito Santo vem e revela o que ele é e o desmascara, veio? Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você toma um som, ruído no quarto, e escreve, quando você ouve um som, um barulho no quarto, soa misterioso. Ou seja, aí ele está corrigindo. Quando você ouve o som, o barulho no quarto, soa misterioso. Um montão de algo trabalhando e você não sabe o que é. Acenda a luz rapidamente, e grilos, baratas, eles são filhos da escuridão. E ele escreve grilos, baratas, filhos da escuridão. E escreve também, acenda a luz e vai ver os grilos, acenda a luz e vai ver os filhos da escuridão correndo. E quando a luz resplandece, eles se espalham. Se foram dentre nós, porque não eram de nós. A Bíblia diz assim: vê, eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus dos céus enviou a sua luz nesses últimos dias para que ele pudesse iluminar no caminho para os seus filhos, para que eles não andassem em trevas e tropeçassem, mas para que eles mantivessem-se na luz da iluminação de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Aí desenha uma pedra angular e as eras escreve luz. Note, Satanás não foi o Deus de qualquer outra era, mas dessa era. Foi sua ambição de ser como Deus no mero início. Vejamos isso. Tomaremos apenas nosso tempo. Vamos para trás, vamos ver. Eu tenho escrito o que Deus disse, que o que Satanás fez,
Isaías 14, 12 e 14, note: como caíste do céu, ó luzeiro, filho da manhã, luz da manhã, cortado foste da terra, tu que enfraquecias as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, no alto, junto às estrelas de Deus, levantarei o meu trono. Filhos de Deus agora, e no monte do testemunho me sentarei aos lados do norte. Era a ambição de Satanás de ser adorado como Deus. Ele levou 2/3 partes das estrelas do céu. Acendeu-se a si mesmo sobre as estrelas e pregou a elas e enganou a 2/3 partes dela. E ele escreve ali, luzeiro, e escreve ali, luteranos, wesleyanos, pentecostais. Você vê? Muito bem. Note, essa é sua ambição. E agora ele está pronto com sua cuidadosamente escolhida, educada, noiva por sua própria sabedoria. Vê toda pintada e seu engano de grandes edifícios, grandes denominações, e pintura de sabedoria e teologia, e astuto intelectual, e educados, para enganar todo mundo e fazer-se seu Deus. E isso é o que ele fez, tudo encabeçando-se acima dentro da pessoa do anticristo, que já foi coroado o vicário de Deus por sua noiva científica, amante do mundo, toda vestida em pompa de intelectualidade, educação religiosa. Estes são os grandes educados que falam como seu pai, o diabo. Ela é feita religiosa como ele, e por sua própria interpretação da palavra de Deus, como fez com Eva, e como seu filho Caim o fez. Agora você diz, filho de Satanás, ensina-me um lugar na Bíblia onde Caim foi jamais chamado filho de Adão. A Bíblia disse que ele era filho desse perverso, semente da serpente. Não, a coberta foi tirada agora. A pirâmide foi aberta como a revelação tem ensinado. Note o que ele fará, o seu pensamento. Ele pensou que Deus morava em beleza mundana. Ele fez isso no céu. O pecado nunca iniciou no Jardim do Éden, começou no céu, quando Lúcifer, o filho da manhã, exaltou-se a si mesmo em beleza e desejou um reino mais formoso que o de Miguel. E aí ele sublinha em Miguel e escreve arcanjo Miguel e seu reino. E ele pensou que Deus morava em beleza. E note Caim, ele não queria sacrifício de sangue, ele veio oferecer o fruto, campos de beleza sobre seu altar, muito religioso, e fez cada coisa exatamente como Abel fez, ofereceu o seu sacrifício, se prostrou diante de Deus em adoração, obediente em cada forma, mas sem a revelação da palavra. E a palavra era desde o início o plano de Deus, mas Deus revelou por revelação a mera coisa que ele vindicava e pontuava que isso estava bem. Não religiosidade, não altar, nem pertencendo a uma igreja, nem fazendo sacrifício, nem ser sincero, mas pela revelação da palavra de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi. Deus revelando-lhe a ele que a sua mãe não tomou uma maçã, que foi que a sua mãe não pegou uma maçã que uma serpente, uma víbora deu a ela, mas que ela teve um assunto sexual com a pessoa de Satanás, na forma da besta. Não um réptil, mas mais astuta, sutil,
de todo o do campo, a imagem do homem, a única coisa que a semente se misturaria. Agora a ciência está tentando encontrá-lo e eles nunca encontrarão, porque cada osso do seu corpo foi mudado. Mas a Bíblia declara ser assim. Note o que este indivíduo vai fazer. Esse indivíduo se sentará no templo de Deus, que é a igreja, e escreve o cristianismo denominacional, revelando-se a si mesmo ser Deus. Agora, se você deseja ler isso, em 2 de Tessalonicenses 2, 3 e 4 e Apocalipse 3, 4, 11 e 12, onde ambos profetas falaram, ambos, João e Paulo, do que ele seria nos últimos dias. Você leia, para assim ter tempo. São das escrituras que tenho anotadas. No dia em que estamos vivendo, chamado na Bíblia o dia do homem. Esse não é o dia de Deus. Deus não é o Deus dessa terra. A Bíblia fala que não é. Ele é o Deus do céu. Mas esse não é o dia de Deus. Esse é o dia de escolha. Cada um vive para esse dia e morre. Você escolhe Deus e vive. E Deus é a palavra. E a palavra é a palavra manifestada para a hora e o dia. E escreve Deus encarnado. Agora vejam tudo isso que lemos ali e do que o nosso irmão William continua dizendo aqui. Diz apenas quando as pessoas são pessoas conhecidas, é que algumas vezes não se confundem na escuridão, mas ainda nos confundem nossos próprios filhos quando estão na escuridão, no escuro. Assim é a condição que o mundo estará no dia que o Filho do Homem apareça. Na página 120 do livro de Citações, parágrafo 10, 61, nos diz: o mundo está em uma condição de escuridão que jamais teve e ao mesmo tempo está em um tempo de grande bênção, de uma luz brilhante que jamais teve. Aí escreve, o mundo está em escuridão. E a diferença é, como foi no início, quando uma densa escuridão sobre a terra e o Espírito de Deus se movia sobre as águas e disse, haja luz. E Deus separou a luz das trevas, e eu creio que estamos novamente vivendo nessa hora, quando Deus está separando a luz das trevas e está empurrando ao outro lado do mundo para que a luz seja manifestada. E desenha uma pedra angular e as eras e escreve a luz. Aí no início do parágrafo também, no canto esquerdo, escreve a luz, o sol. E está empurrando ao outro lado do mundo para que a luz seja manifesta. E agora a luz, porque disse a igreja, porque digo a igreja Shalom, é porque isso quer dizer paz de Deus. Isso é o que eu quero trazer nesta manhã e nos anos vindouros, não olhando para trás, mas olhando à frente a um novo dia. E escreve dispensacional, dia dispensacional, e desenha uma pedra angular e escreve luz em um novo dia do lado esquerdo, mas olhando à frente ao novo dia, até que tenha algo grande colocado na nossa frente, onde os anos que foram o regozijo que estivemos esperando, a breve vinda desta grande luz, e estamos olhando brilhar no horizonte. E na região oriental e na região horizontal está brilhando no meio do mortal e imortalidade. E ele escreve Oriente. E do lado para cima ele escreve um novo dia igual o oitavo dia. E
Aí também escreve uma nova dispensação. Embaixo aí de um novo dia igual ao oitavo dia, o qual escreveu em cima, do lado direito desse parágrafo para cima. Agora nosso irmão William continua dizendo: a humanidade estará em uma escuridão espiritual tão grande que para poder reconhecer o Filho do Homem na sua vinda vai ser uma coisa muito difícil, porque o confundirão com outras pessoas, confundirão ele com outros que já se manifestaram nessa terra, e estes outros que se manifestaram nessa terra, nos dias ou no dia em que o Filho do Homem há de vir, estes outros que se manifestaram, com o qual confundirão, serão aqueles que Jesus disse que viriam antes que o Filho do Homem aparecesse em cena. No livro das Eras, na página 226, nos diz: assim que a igreja e o Estado se casaram. Assim que a igreja e o Estado se casaram, a igreja se uniu com ídolos, com a força do Estado respaldando-os. Eles sentiram que agora o reino tinha vindo e a vontade de Deus tinha sido refutada na terra. Com razão, a Igreja Católica Romana não está esperando a vinda do Senhor Jesus. Eles não são dos que creem no milênio. Eles têm o seu milênio aqui mesmo. O Papa está reinando agora mesmo e Deus está reinando nele. Assim que quando ele vem, segundo eles, tem que ser quando a terra nova e os novos céus sejam preparados, mas eles estão enganados. Ou seja, é para eles que Deus está reinando por meio do Papa, quando isso não é assim. Aquele Papa é a cabeça da igreja falsa e, na verdade, vai ter o milênio, mas enquanto isso está acontecendo, ele não vai participar dele. Ele estará em alguma outra parte. E escreve aí, Papa. Agora nosso irmão iria continuar dizendo: as pessoas têm uma ideia muito longe da verdade do que será em si a vida do Filho do Homem. Portanto, a humanidade está preparada nesse tempo em que vivemos, não para receber a vinda do Filho do Homem, mas para rejeitar a vinda do Filho do Homem. Os falsos cristos, os falsos profetas que vieram nesse tempo enviado pelo diabo, prepararam a humanidade para que rejeite o verdadeiro profeta, o verdadeiro Filho do Homem, que está prometido que há de vir. A humanidade está nesta condição. A humanidade está em trevas. Na mensagem Revelando a Deus, na página 21, nos diz: em uma parte aqui diz: mas desde Pentecoste, desde a crucificação, quando aquele véu se rasgou de alto a baixo para aquela geração, Jesus foi esse Deus velado. E quando ele morreu no Calvário, Deus enviou fogo e relâmpagos e rasgou aquele véu de cima até embaixo, de tal forma que o assento de misericórdia foi visto plenamente, enquanto eles estavam cegos demais para poder vê-lo. Como Moisés disse aqui, Paulo disse, lendo de Moisés, quando Moisés é lido hoje, o véu ainda permanece em seus corações. Ó irmão, irmã, foi isso que os judeus fizeram quando o véu foi rasgado? E Deus esteve à plena vista deles, pendurado na cruz. Ele estava à vista, mas eles não puderam vê-lo. E ele desenha uma estrela de Davi ali, e do lado aí também escreve: Deus enviou fogo, relâmpagos, etc., para rasgar o véu. E continua dizendo: será possível que os gentios tenham feito a mesma coisa? Ó Deus, quando eles tiveram as eras da igreja,
do Filho de Deus, mas quando agora o véu dessas denominações e coisas, este véu de tradição que tivemos desde Pentecostes, quando a tradição eclesiástica foi rasgada, as coisas que as pessoas poderiam dizer, o dia dos milagres passaram, essas coisas, e Deus tirou o véu e o trouxe a uma luz, e eles estão preparados para voltar a crucificar Ele. É assim exatamente. E ele escreve ali, na segunda vinda, os gentios fazem a mesma coisa que os judeus fizeram na primeira vinda. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui, encontramos que a humanidade da atualidade está em uma situação de ignorância espiritual para conhecer o plano de Deus para o tempo em que vivemos. Está em ignorância das promessas bíblicas para esse tempo, está em ignorância do que Deus prometeu para realizar. A humanidade que olha é apenas as coisas erradas e falsas que tiveram sobre a terra e se encheram de incredulidade e foram cegados por esta condição. O príncipe deste mundo cegou o entendimento deles, e se o Filho do Homem retorna novamente à terra, como fez na sua primeira vinda, ele vai ser um profeta. Porque ele foi um profeta em sua primeira vinda. E as pessoas estarão na mesma condição que estavam os que estavam esperando ele lá na terra de Israel. Para aquele tempo eles estavam cegos espiritualmente. Naquele tempo tinham vindo muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, e tinham levado os discípulos com eles, e depois que morreram a obra deles se desfez. Portanto, quando as pessoas podem ver que surgem neste mundo falsos profetas e falsos cristos, isso o que deveria ensinar as pessoas é que tem o verdadeiro Cristo, tem o verdadeiro profeta que tem que se manifestar em cena no tempo apontado por Deus. No dia e hora apontado por Deus tem que aparecer, sem se importar que antes dele tenha se levantado falsos profetas e falsos cristos. E o Filho do Homem no seu dia vai se levantar como está prometido, e no dia e hora determinado surgirá em cena, sem se importar que antes dele tenha se levantado falsos enviados. Então ele pode falar como falou em sua primeira vinda: os que antes de mim vieram são ladrões, salteadores, são lobos. E como ele disse antes lá, poderá dizer na sua segunda vinda: mas eu sou o bom pastor. Então ele vai poder se identificar com a promessa divina para esse tempo final. E o que possa crer receberá a bênção da sua vinda. Porque o que recebe o profeta, em nome de profeta, mercê de profeta recebe os benefícios pelo qual Deus o enviou. Veja esta mensagem: advertência, depois o juízo, que alguns também, advertência, depois juízo, e depois também na frente está escrito: Deus não chama homem a juízo sem antes adverti-lo. Nos diz na página 23 desta mensagem, diz: um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheia antes que ela esteja completamente cheia. Ele vai poder dizer: assim diz o Senhor, Deus vai destruir essa cidade, exceto se vocês se arrependerem. Porque ele é uma águia. E ele olha muito longe e vê esta taça de ira espalhada. Para isso é que o profeta olha. Ele não olha o que está acontecendo aqui, ele olha mais além. Ele está dizendo: está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver essa sombra. E ele disse, ou seja, bom, vamos continuar aqui. E ele disse: o mundo estará na escuridão, trevas espessas. Ele está muito alto, o sol está brilhando agora, mas ele vê essa sombra que vem e ele está dizendo a que está olhando. Ainda está aqui, mas certamente estará aqui. Isso é correto. Estará aqui, densa trevas sobre o povo. Ele sabe que vem anos mais tarde, contudo, ele vê.
E escreve: o sol brilhando, depois trevas e escuridão vêm. Amós, aquele profeta ungido de Deus, ele viu as tinieblas e o juízo. Aquele profeta de Deus, ele viu trevas e juízo, ele viu a Síria vindo com suas carruagens e varrendo aquilo de um lado ao outro, matando aquelas pessoas. Ele viu vindo e o juízo de Deus sobre eles, 50 anos antes de acontecer. Mas vejam, que sendo um profeta, ele foi levantado no Espírito e viu a distância, vê? Ele viu a taça cheia antes que ela tivesse cheia. Como Abraão. Deus disse a Abraão: tua semente virá a esse país e permanecerá aqui por 400 anos, e então eu os tirarei com mãos fortes, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu ponto. Deus sabia que aquela taça seria cheia. Ele estava falando com o seu profeta e ele disse a ele: tu vês essa taça dos amorreus ali? Veja, mas a sua iniquidade ainda não chegou ao seu nível. Abraão, não diga nada sobre isso agora, mas vai acontecer. E quando a sua taça se encheu, e aqueles 400 anos, eu os tirarei fora como diante de ti, e eu estabelecerei a tua semente aqui nessa terra. Amém? Este é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala da sua visão, seja ira ou seja cura, ele pode demorar, mas vai acontecer se ele fala no nome do Senhor. Vê? O que ele fala pode ser uma bênção para você. Ele poderia dizer certa coisa e você não vê nada dela. Você diz: como pode ser? Por quê? Ele me disse: assim diz o Senhor, isso vai acontecer, e aquilo iria acontecer e não aconteceu. O homem se enganou. Agora você vai ser julgado por não crer nele, mas vai acontecer de qualquer jeito, vê? Vai acontecer. E escreve: você vai ser julgado por não crer no que um profeta diz. Agora, assim é para pessoas que se fale bênção. Veja, se essa pessoa crê de todo o coração, essa palavra vai se cumprir nessa pessoa, mas ele tem que crer. Agora também, quando fala juízo sobre uma pessoa, a pessoa poderá dizer: veja, falou isso e não aconteceu nada, estou vivendo e pulando. Não se preocupe, que essa palavra que ele falou no nome do Senhor vai se cumprir, porque está olhando mais além do que você está olhando, embora espiritualmente já tenha se cumprido no mero momento quando esse profeta falou. Ou seja, morte espiritual, mesmo que continue vivendo nesse corpo de carne. Você vai ser julgado por não crer no que um profeta disse. Ele escreve ali, continua dizendo: apesar de que seja tarde, a Bíblia diz, ainda vai falar no seu tempo, chegará a acontecer. O profeta está apenas olhando e vendo algo. Ele está falando sobre o que está olhando. Ele não está pensando a respeito das coisas aqui, como você se vê agora. Ele está olhando como vai ser. E quando ele fala isso, se está na palavra do Senhor, já foi falado e não tem nada no mundo que possa pará-lo. Você vê, isso é certo. Deus mesmo apenas. Note, agora encontramos que quando ele fala a sua visão, o profeta o faz. Agora isso, vejam, acontece quando Deus disse ao profeta Elias que ungisse Azael por rei da Síria, Ageu por rei de Israel e Eliseu profeta em seu lugar. Vejam, essa palavra tinha que se cumprir, porque era a palavra de Deus, era o assim diz o Senhor. E um profeta, Elias fez uma parte, falou a palavra sobre Eliseu, ou seja, disse a ele: se tu me veres,
partir, te será concedido. Mas vocês já sabem toda essa história. O que pediu Eliseu, uma dupla porção, e ele disse: se me vires, ou seja, uma condiçãozinha aí. Agora veja, ele fez uma parte, e estas outras duas partes, estes outros dois reis, para ungí-los, Eliseu fez. A Jeú e Azael, e ainda os mandou para que ungisse. Agora vejam que esse outro profeta continuou esse trabalho e cumpriu isso, e se realizou a obra que esse profeta anterior havia recebido da parte de Deus, desta ordem desse trabalho. Agora isso é para bênção, e para juízo é do mesmo jeito também, porque um profeta pode ver, como por exemplo, há uma pessoa já em um caixão, morta, e para que isso se cumpra, então tem que ter um motivo e algo pelo qual essa pessoa, nesta visão ou sonho, morreu. E esse profeta que o segue, porque o anterior partiu e não viu isso em cumprimento estando vivo, esse outro profeta então vai ver isso, mas para que isso aconteça, essa pessoa pode estar e ser mostrado nesta visão a este profeta anterior, mostrada que estava aí, morta por um motivo. E o próximo que vem, esse outro profeta pode falar a palavra de juízo e fazer cumprir esta visão ou este sonho, e esta pessoa receber o juízo divino e assim morrer, e aí cumpre o que este profeta viu em visão. Vejam, esse outro ângulo do juízo divino. Como alguém pode ver, já vê o resultado, mas ser por meio de outro profeta que fale essa palavra de juízo para que se cumpra essa visão. Bom, agora continua dizendo. Notem, agora encontramos que quando ele fala da sua visão, o profeta o faz. Algumas vezes ele fala coisas boas, ele fala de sua cura. Muito bem, você poderia pensar, não pode acontecer, eu não sinto nenhuma melhora. Então, o que isso faz? Isso traz apenas juízo de Deus sobre você, e isso é correto, vem? Jesus prometeu salvar você, se você pudesse crer. Se você não crê, não pode. Não pode acontecer com você. Você teve que aceitá-lo, você teve que crer nele. E você tem que saber de onde isso vem que dá sua fé em Deus. O seu profeta. Você terá que crer nele. E ele escreve, se o profeta fala bênção para você e você não crê, então vem juízo de Deus a você. O nosso irmão William continua dizendo, mas o que o rejeita toda a bênção que Deus tinha nesta manifestação divina. Portanto, convém a nós que vivamos no século 20 estudar com atenção o dia do Filho do Homem, porque assim como foi lá, vai ser aqui. Ele tem que aparecer para cumprir com o plano divino. Lá ele apareceu como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, e assim o fez. Depois, quando o Filho do Homem aparece por segunda vez na terra, ele aparece no tempo final como filho de Davi,
Davi. Então ele aparece como leão da tribo de Judá, não mais como cordeiro, mas como leão, para realizar a obra do leão da tribo de Judá. Deus tem uma lei, e essa lei, ele então vai movendo em todo o seu programa para assim realizar o plano que ele tem. Portanto, então haverá um ano 50, haverá um dia 50, haverá um dia e um ano oitavo, onde será efetuada a grande reclamação de toda a propriedade de Deus, de tudo que o Cordeiro redimiu. E para isso, então, o Cordeiro se apresenta como leão da tribo de Judá para tomar o livro, de onde está toda a propriedade que ele redimiu. Esse livro contém aí tudo o que foi redimido. Este é o livro da redenção dos céus e da terra, porque aí está tudo o que tinha que ser redimido. Aí está tudo aquilo pelo qual o Cordeiro morreu. Este é o título de propriedade. Portanto, o título de propriedade é o ser tomado e aberto. Agora lembre, não podia ser pego sem ainda lançar no sangue do Cordeiro esse último nome lançado no cloro, como o irmão Branham disse no livro dos selos, até que este último nome seja lançado no cloro. Veja, não podia ser tomado este livro, mas agora, na sua segunda vinda, ele vem com esse livro aberto em sua mão, e ele continua dizendo aqui: então é que se conhece o que foi redimido e se faz reclamação do que foi redimido, do que estávamos falando nesses dias, que era desse extrato que eu disse que nós íamos ler, e está aqui essa partezinha. Este é o propósito da vinda do Filho do Homem, e o dia do Filho do Homem é o dia oitavo, é o ano oitavo, é o ano 50, o ano de jubileu, o dia glorioso do ano do jubileu. Veja, se conhece que foi e quais foram os que ele redimiu, porque estão aí os nomes escritos. Estejais prontos para a vinda do Filho do Homem. Nos coloquemos de pé e deixamos assim, nesse tema, estejais prontos para a vinda do Filho do Homem, ao nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.